Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Jai. A gente começa aí com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele fala: quando um homem lhe disse, ontem, enquanto eu estava sentado à beira do rio, eu vi Krishna. O Prabhupada Bhaktisiddhanta lhe perguntou: você também não viu Maya? Se você ainda está vendo Maya, significa que você não viu Krishna, né? Você deve ter visto um fantasma, assim ele falou. Então, o teste para ver Krishna é que você não vai mais estar interessado em Maya. Se você quer ver Krishna, você não vê Maya. É igual, por exemplo, o Pujari, uma vez ele falou para mim: olha, eu tenho muito apego à deidade. Eu tenho muito apego à deidade. Eu falei assim, eu pensei, será que a deidade é feita de chocolate? Porque depois de um tempo o cara vai embora. Assim. É mais ou menos isso, né? Você não pode isso é como se diz, pretender, né? Ser pretensioso. Não, nesse caminho você tem sempre que trilhar o caminho da humildade. Né? Se você quer se aproximar do infinito, você tem que ser humilde. Você não pode realmente achar que vai ver Krishna se você está tão apegado a Maya. Porque Maya e Krishna são coisas assim muito parecidas, de certa maneira. Por isso a gente sente tanta atração por Maya. Eu lembro uma vez, né, que a gente estava aqui com um devoto, e de repente aí teve um encontro, né? Que era não era o Rainbow, não. O outro do Wenk. E foi ali perto, tinham mais de 1000 pessoas, assim. Foi uma coisa assim, lotou, bombou mesmo, assim. Todo mundo, tava lotado, assim, tinham quase 1000 pessoas, assim, eles falaram, né? E a gente foi, convidaram a gente foi lá, deu aula, e aí os devotos estavam lá, tinha um devoto de São Paulo, estavam lá, a gente estava aqui, eu, um devoto, e de repente ele falou assim, não, a gente, a devoto falou, olha, eles estão querendo ir lá, visitar a fazenda, tem gente, aí a devota, assim, aí eu falei, não, pode vir, não tem problema, mas se a gente fazer alguma prachada, eu falei, não, eu faço. Aí quando ela avisou, eu confirmo quantas pessoas vêm, para eu saber mais ou menos o que a gente tem que cozinhar. Ela falou assim, então tá. E aí ela falou assim, Maharaj, vão vir 100 pessoas, tá bom? Eu falei, tá bom. Eu falei assim, tá bom, pode trazer. Aí o devoto ficou apavorado. Né? O devoto estava comigo, porque eram 100 pessoas, a gente não tinha fogão, assim, eu tinha um fogãozinho assim, a lenha, uma coisinha dessas improvisada que a gente cozinhava pra gente, e não tinha lenha, ele começou, não, mas vai fazer, não vai ter lenha, não sei o que. Eu falei, calma, esse Cristo, confia em Cristo, não se preocupe. Eu estava muito calmo, né? Eu ficou apavorado, mas como é que eu tinha que cozinhar? E ele estava muito apavorado. Eu falei, não, eu cozinho, não se preocupe, eu vou cozinhar. Eu cozinhava também. Aí eu falei assim, a única coisa que você faz é você recebe as pessoas. Então você vai, porque eles vão vir pela trilha, né? E para que eles não se percam, você vai lá e fica na estrada para recebê-los. E já mostra essa cachoeira que tem aqui, né? A da Modara, né? Aí ele falou, tá. Foi o resto, pode deixar que eu vou cozinhar. E eu comecei a cozinhar, né? Eles iam vir, né? E a gente começou a cozinhar cedinho, não sei que hora. Era bom antes do sol nascer, com certeza foi. E eu cantei meu gato, fui cozinhar e comecei a cantar japa. E cozinhava. Eu tinha uma panela de pressão. Que era uma panela bem pequena, assim. Eu tinha que cozinhar para 100 pessoas. Então eu comecei a cozinhar e tinha panelas maiores. Então eu cozinhei todo o dal, assim, a ervilha que a gente botou lá. Acho que foi ervilha, foi feijão, acho que foi feijão. E aí a gente cozinhava um pouco de feijão e eu tava cantando japa. Né? Aí eu cozinhava o feijão, botava na panela. Aí botava outra, cozinhava o feijão. É rapidinho na panela de pressão. Aí era, sei lá, 20 minutos. Né? E botava assim, e cantava. Hare Krishna. E fui fazendo. Eu vi a panela encheu, eu falei, essa quantidade vai dar. E o arroz também, eu fazia na panela de pressão, arroz integral, né? É fácil fazer. Botei arroz integral, outra panela.
Assim foi. Bom, você vai ter arroz integral e feijão, vai ser a única coisa. Mas e acho que tinha também um pouco de soja, não lembro, assim, o que eu botei também, um feijão, uma batata, não lembro, mas isso foi fácil. O mais difícil era fazer arroz e feijão. Eu falei, bom, vamos esperar o rapaz, o devoto, né? E eu vi que aí ele estava demorando um pouco, mas ele veio, né? O pessoal chegou e quando passou na cachoeira, eles foram ver a cachoeira, aí ele contou, né? Que ele chegou aqui apavorado, parecia que ele tinha visto um fantasma. Mas o que aconteceu? Quando ele chegou na cachoeira lá, essa cachoeira da Moldávia que a gente tem, é uma cachoeira pequenininha, mas é muito bela, né? Assim, e ele chegou, assim, quando ele chegou, o pessoal, as meninas foram chegando, assim, já foram tirando a roupa, assim. Ele era brahmachari, ele nunca tinha, ele era celibatário, desde pequenininho, ele nunca tinha, era virgem, assim, ele nunca tinha feito nada. E de repente, ele falou assim, ó, e ele chegou primeiro, ele falou assim, olha, ele disse assim, aqui é a cachoeira, ele disse, né? Quando olhou para trás, tinha umas 10 meninas peladas, assim. E eu falei, ou seja, isso. E ele chegou assim, e aí ele, sei lá, boa hora, eu não sei o que ele fez, né, continuou, né, ele saiu assim, continuou, o pessoal continuou. E quando chegaram, ele estava assim como. E eu falei para ele, cara, isso é Maia. Né? Isso é Maia, né? Ele ficou assim, ele estava muito revoltado. Eu falei, mas isso é Maia, mas você viu, eu vou te mostrar o que é Krishna também, que a gente vai alimentar todas essas 100 pessoas, né? E a gente vai pregar para elas, né? Você vai ver como é que vai ser bonito. Aí a gente foi lá, aí, né, a gente pôs, botamos todo servimos, né, o alimento lá para eles, né? Para eles. Eles comeram, repetiram, e comeram bem, ficaram satisfeitíssimos. Eu falei umas palavras, né, assim. E depois desse dia, eu falei assim, ó, agora você vai ver Krishna. Você viu Maia, agora você vai ver Krishna. E aí depois desse dia, assim, ou seja, todo mundo gostou, assim, eu falei, assim, bom, enfim, falei alguma coisa lá. E eles gostaram muito, assim, gostaram muito, muito. E aí eles falaram assim, não, a gente quer voltar aqui. Eu falei, pode voltar, volta. Eu só pensei, não volta pelado, mas volta, né? Mas aí o que aconteceu? Aí eles voltaram. E foram, claro, não chegaram assim. E eles trouxeram outras pessoas também, porque eles falaram da gente lá muito bem. Imagina, eu e um devoto só recebendo mais de 100 pessoas, alimentamos todos. Assim, foi bem anfitrião. Eu falei, agora você vai ver Krishna, né? Você viu, já viu, você vai ver mais. E o que aconteceu? Aí as pessoas vinham e eles vieram trabalhar. Assim, aí eles, como assim? E trabalhavam assim, como assim, 5, 6 horas por dia, assim, a gente inclusive essa aqui onde a gente está aqui, foi construído com eles, assim, porque eles tiraram terra e fizeram muitas coisas aqui, assim, e pegaram lenha, e depois eles foram embora. Assim, eles vinham assim, chegavam 20 e eu cozinhando, né? Desse esqueminha da panela de pressão. Assim. E eu cozinhei para todo mundo, assim, e eu falei, e ele ficou muito feliz, Dodô, ficou muito feliz, falou, realmente, a Krishna, né? Você vê como Krishna foi bondoso, assim, porque trouxeram muitas pessoas. E depois saiu até devoto dessa história, entende? Então, se você quer ver Krishna, tem que ver Maia primeiro. Ou seja, você tem que não ver Maia na realidade. Você tem que ver Maia para não ver Maia. Você vê que é Maia, e aí você não quer ver mais Maia. Isso é muito importante. Porque senão você vê como um fantasma. Então, se você quer ver Cristo, você não tem que ver Maia. Então, por exemplo, você está lá, a pessoa, quando ela está em Ruti, por exemplo, ela já não quer mais, ver nada, ela não quer ver nada de Maia, ela não quer saber de nada de Maia, ela está tão assim, tão empolgada com isso que ela não vê. Eu vou contar um passatempo de São Francisco aqui. Ele foi uma vez São Francisco, ele foi pregar num país assim, muçulmano, uma coisa assim, de influência muçulmana. Acho que foi na África, se eu não me engano. E ele foi pregar. E de repente ele chegou lá, e como ele era um santo, assim, as pessoas ficavam assim, muito atraídas por ele, assim, a pureza dele, assim, e não fizeram nenhum mal com ele, assim, permitiram que ele ficasse lá, que ele pregasse, que ele, né? Inclusive foi ele e mais uns irmãos também. Sabe esse passatempo? Então aí o que aconteceu? Aí ele foi e ele falou assim, agora a gente vai pregar lá nos países árabes, assim.
e vocês vão junto, uma coisa assim, né? Imagina, você sozinho leva mais dois para enfrentar, né? Naquela época o bicho pegava. Hoje o bicho ainda pega, mas naquela época pegava mais ainda, não sei porquê. Era uma coisa assim, né? Mas os muçulmanos, eles respeitaram muito São Francisco. E em um momento lá, os árabes, não sei, eles quiseram testar São Francisco. Então trouxeram uma mulher muito linda, assim, maravilhosa, assim, ela era dançarina. Então São Francisco está lá e ela tá dançando assim de uma forma assim tudo sensual, assim. E de repente ela agarra, né, ela agarra é, o braço de São Francisco, assim, né? E começa, e tinha uma fogueira, assim, uma fogueira muito grande, assim, no centro. Ela agarrou o braço de São Francisco, assim. Aí todo mundo ficou assim. São Francisco agarrou o braço dela também. Então falou: agora caiu. Agora ele caiu. Né? Imagina uma mulher linda, dançando, dança do vento, aquela coisa, né? Árabe, bem sensual. E São Francisco agarrou o braço dela. E todo mundo falou: esse cara não resistiu, né? Porque a mulher era irresistível mesmo. As mulheres assim que de parar trânsito, assim, outra coisa assim. E ela foi, ele foi, e São Francisco agarrou ela pertinho, assim, ela chegou perto de tudo, naquele clima, viu, pessoal, os soldados, aqueles guerreiros, tudo ali se olhando, né? Tudo assim, o pessoal rindo, aquela coisa. São Francisco agarrou ela, assim, agarrou e foi trazendo, aí foi entrando na fogueira, assim, São Francisco foi na fogueira, assim, e foi agarrando, e São Francisco entrou na fogueira, só que ela soltou São Francisco, cara. Quando começou a esquentar, ela soltou, e São Francisco ficou na fogueira e saiu da fogueira. Não se queimou. Isso é um estágio, assim, isso é Ruth, sei lá, isso é Bava, sei lá o que é. Por quê? Porque ele tinha isso, né? Então ele não tinha conexão com o mundo material. Apesar que ele estava no mundo material. Então, se você quer ver Krishna, a própria Bhaktisiddhanta está falando aqui, você tem que esquecer Maya. Se você não esquece Maya e quer ver Krishna, é que eu quero ver Krishna. A gente vê muito isso aqui. Porque a gente quer ver Krishna, você quer ver Krishna, você quer. Mas você tá aí em Maya, como é que você quer ver Krishna se você quer tomar sorvete? Se você quer, né? Sei lá, se você é mais apegado ao sorvete do que a Krishna. Um sorvete só para amenizar a coisa aqui, né? Então você precisa ver. Precisa deixar de ver Maya para poder ver Krishna. Bom, Jordano Bruno, eu não ouvi falar, mas, pelo que você fala, imagina uma pessoa que está sendo torturada, não sente dor, né? A gente é uma pessoa que já superou, assim, não é? Ou seja, pela fé, né? Pela fé. Claro, às vezes um yogi pode fazer isso, mas um yogi faz através de um processo, né? Ashtanga Yoga, fica lá, é uma coisa que demora, não é fácil, né? E tem que Jamaniyama, Asana, ou seja, ele pranayama, e, enfim, todas essas coisas assim, aí chega um momento que ele consegue, né, ter esse domínio do corpo. Agora, pela fé, você pode fazer isso também. E aí a gente vê, assim, claro, a gente entende, quando a gente vê Haridas Thakur, né, ele foi torturado em 22 mercados. Então, o que ele aguentou, 22 mercados, ninguém aguentaria. Era para ele morrer, mas ele não tá sentindo dor, nada, imagina. E Mahaprabhu, quando Mahaprabhu é no Srivasanga, né, no seu êxtase lá divino, ele fala, olha, ele falou assim, quando você estava sendo chicoteado lá, eu te abracei. Pode ver aqui a marca do chicote, Mahaprabhu mostra para ele. Né? E por isso você não sentiu nada. É uma coisa assim, né? E você vê que é o quê? Que realmente esses... e claro, e depois ele acabou, né, assim, deixando, né, ele acabou simulando uma morte, porque os carrascos lá, né, eles estavam falando, olha, se você não morre, o governador vai matar a gente. Morre, cara, morre. Tipo assim, né? E aí ele como, claro, ele tinha poderes místicos, aí ele finge uma morte, né? Para que realmente os carrascos não pudessem sofrer com isso. Né? E depois já jogam ele no rio, né? Ele sai nadando do outro lado. É uma pessoa comum. E por exemplo, esses santos cristãos, assim, que a gente vê, né, muito assim, as histórias, né, assim, de santos que sofreram assim, muitas torturas, né? Foram perseguidos, e eu não conheço muito, eu não sei muito bem
dessas histórias. Mas, com certeza, eles tiveram uma realização espiritual tão forte que eles perderam o medo da morte, o medo, né, assim, para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, assim. E com certeza muitos, né, muitos, não estou dizendo todos, mas muitos ali tiveram, assim, estavam num bava tão tremendo que não sentiam nada. Assim. Então eles podiam passar por cima, ou seja, essas dores físicas que uma pessoa poderia, né, desmaiar e poderia morrer antes mesmo da morte vir, né, nessas torturas aí, eles não sentiam nada, estavam em outra plataforma. Né? Mas isso não é para qualquer um, não. Estações Vaishnavas. Vamos lá. Na cidade de Mumbai, morava um casal que havia passado uma parte de suas vidas juntos, seus filhos cresceram. Foram morar fora da casa, nessa época o marido tinha seus 80 anos, a esposa tinha uns 70. E tinha uma grande afeição pelo outro. Certo dia o marido falou para a esposa, tenho muito tempo que não viajamos, tem muito tempo que a gente não viaja junto. Né? O que você acha de a gente fazer um tour pela Índia? A esposa adorou a ideia. Né? Eles fizeram um plano para passar 3 meses viajando em diferentes locais da Índia. No dia que eles iam pegar o trem para sair de viagem, eles estavam muito animados, né? O marido perguntou, pegou todas as coisas, as malas estão prontas, né? A passagem de trem está com você, a esposa fez todos os preparativos para a tão esperada viagem, dos dois. Na estação do trem, eles arranjaram alguns ajudantes para carregar as malas, suas bagagens, entraram no vagão da primeira classe, tinham reservado uma cabine para poderem viajar confortáveis, sem incômodo. Né? Estavam felizes para passar um tempo junto, enfim. Acontece que 5 minutos antes do trem iniciar a viagem, o marido teve um ataque cardíaco. A esposa pediu ajuda, o médico chegou, era tarde, o senhor havia entrado em óbito, várias pessoas se juntaram para ver o que estava acontecendo, alguns homens ajudaram a tirar o corpo do senhor do trem, as pessoas disseram que a senhora... você ficou viúva, né? Acho que é melhor você levar o corpo do seu marido para casa, então você pode planejar a cremação dele. Então as pessoas na Índia, acontece culturalmente, as pessoas acreditam que um corpo morto é como um ninho de bactérias nocivas, né? Então por isso eles preferem cremá-lo, né, do que enterrar. Então a viúva prontamente respondeu, levá-lo para casa, esquece, nós vamos imediatamente para o crematório. Bom, uma história interessante, né? Ou seja, que na realidade essa afeição que a gente nutre, né, pelas pessoas, é uma afeição que a gente está nutrindo pela alma, na realidade. Né? Imagina, eles estavam lá, né? Imagina, 70, 80 anos juntos, isso já é raridade. Eu acho que daqui a alguns anos isso vai entrar no Guinness Book. Né? Como um casal que ela tem 80 anos, ele tem 70, tem 20, imagina quantos anos eles estão casados, né? Sendo que os casamentos hoje não duram nada. Né? Então, eles estavam assim, eles tinham muito afeto entre um e o outro, né? Claro. Mas e chega um momento que tá tudo, imagina essa história assim, emocionante, né? Eles estão lá, compraram um trem de primeira viagem, então assim, né? Muito emocionados para viajar, e chega um momento que o cara morre antes de entrar. Entrou no trem, primeira classe, morre. E aí, nesse momento, a esposa não quer saber. Ela fala, leva para o crematório. Porque na Índia é isso mesmo, ou seja, o corpo, claro, o corpo, quando a gente abandona o corpo, né, o corpo fica uma coisa super estranha, uma coisa assim que, ao passar do tempo, o negócio vai... Meu Deus. Então, e ela falou, não, já vamos queimar isso, eu não quero saber mais disso. Né? Ou seja... Porque, de certa maneira, como a alma não está no corpo, você sente uma aversão ao corpo. Então, você sentir apego, amor por quem? É pela alma, não pelo corpo. Né? Então, é algo muito... E é quando Krishna, ele fala para Arjuna, a Arjuna está lá, né, tudo em plano, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que matar, eu não quero mais meu avô, meu guru está do lado de lá, e Krishna fala, Sotya no Sotyan Stvam Praganavadamishcha Bashashi Gata Suma Gata Sum Chana no Sotyan Kipanta. Ele fala, olha, você está falando, quando você fala
palavras eruditas, você está se lamentando por aquilo que não é digno de se lamentar, assim Krishna está falando. Por quê? Porque você é alma espiritual. Então, imagina. E a alma é aquilo que realmente é o mais querido para nós, é a alma. E Krishna fala, a alma é maravilhosa, ela é assombrosa. Né? Ele fala, a alma não pode ser cortada, a alma não pode ser morta, não pode ser queimada, etc. Mas o que Krishna fala, é incrível ele falar o quê? A alma, ela é assombrosa, é maravilhosa. Imagina, isso é a alma. Assombrosa, maravilhosa. E claro, a gente fica aí como muito apegado a tudo isso, né? Imagina, mas quando a gente vê as escrituras, né? E o que vai falar? Vai falar que realmente esse apego que nós temos é um apego, muito apego por filhos, né? Por mulher, por marido, amigos. Esse é um apego muito fenomênico. Né? Putra, Dharapta, Bandhulan, Sangamaha, Sangamaha. Então esse apego é uma coisa muito estranha. O verso está falando, é como se fosse um breve encontro de viajantes. Né? Você encontra as pessoas no hotel, depois você já não vai encontrar de novo, você, né? E isso é um problema assim, para a gente aceitar isso, né, pelo nosso apego. Então, o que nos faz sofrer é o apego. Então, por isso que diz que o apego ele é a causa de todo o sofrimento. Então, o sofrimento nasce no ventre do apego. Então, quanto mais você se apega, mais você vai sofrer. Né? E aqui, na história, você vê a mulher, ela ficou completamente desapegada, assim, no certo sentido, ela não queria mais saber, mas com 80, 90, ela não queria saber mais daquele corpo. Não vou levar o corpo para casa. Ela tava assim, ia viajar para a Índia toda, o cara morreu, teve um ataque cardíaco. Então ela já pode queimar o corpo, porque realmente isso não serve. Ela já tinha uma certa aversão ao corpo. Né? Por quê? Porque o apego dela era para a alma. Ou seja, claro que quando você se apega a uma pessoa, você está se apegando à projeção dessa pessoa. Né? Porque a alma, ela reflete, ou seja, ela cria essa influência, né, na mente, na inteligência, e também, claro, no seu corpo. Né? Porque aí você está aí, você tem um brilho, como se fala, né, o brilho dos olhos, né, essa energia, essa coisa, essa beleza, isso tudo vem pela alma. Então a alma que é bela, o corpo não é tão belo assim não. É como aí essa beleza plástica aí de alguns centímetros, beleza plástica de alguns centímetros, que se você tirar a sua pele, imagina agora, tira a sua pele, assim, se você fosse capaz. Bom, com a mente a gente pode fazer qualquer coisa, gente. Pego assim, agora eu vou... Cortei aqui, tiro minha pele toda aqui, assim, tiro tudo. Fiquei sem pele. Imagina como que seria estranho. Né? Então, o que você acha? Então, imagina essa beleza plástica aí, de pouquinhos, não sei, milímetros, centímetros, não sei como seria. É uma coisa ilusória mesmo. Né? O que é lindo é a alma, é a consciência interna. Isso é lindo. Então, vamos espaço para muito. Bom, Sila Vishwanath Chakravarti Thakur escreve em seu comentário chamado Bhagavatam 1.1.4, e assim era Gurudeva, né? Gurudeva era assim. Enciclopédia viva, assim, ambulante, né? Quando um devoto queria saber alguma coisa, perguntava para Gurudeva, no espaço da Bhakti Pramod Purusha Maharaj. Ele não só falava do assunto, citava o verso, citava o número do verso. Assim. Imagina, ele tinha uma memória assim, fabulosa, né? Ele decorou muitos versos, ele decorou muitas escrituras. Era uma coisa assim que você não pode dimensionar a erudição de um espaço da Bhakti Pramod Purusha Maharaj. Né? E ele diz aqui, né, que os videntes liderados por Saunaka, originalmente contaminados pelo apego dos trabalhos fundamentados em desejo. O que é isso? Sakama Karma. Então, na verdade, né, os rishis, eles estavam ali, eles estavam fazendo sacrifício de fogo. E dizem que eles estavam enegrecidos por tanta fumaça. Era um tempo assim, absurdo que eles estavam ali fazendo sacrifício. Claro, era outra era. Né?
Mas eles tinham assim, muito apego ao, ao resultado. Ou seja, qual era o resultado? O que eles queriam? Eles queriam, sei lá, ir para sua arga, né? Ficar lá desfrutando dos planos celestiais. Né? Mas, como resultado, né, de terem ouvido a literatura purânica de Romar Charan, né, e refletiram sobre o conteúdo dessa literatura, eles atingiram a etapa de desejar conhecimento, de Ignacio. Imagina, então, Romacharan, meio difícil pronunciar isso. Mas Romacharan, ele era, claro, ele tinha muito conhecimento, e ele pôde mostrar para eles, né, que o conhecimento é superior ao desejo, esse desejo material. Então, por exemplo, se você tem desejo de desfrutar no mundo material, os Vedas vão te ajudar nisso. Então a literatura purânica vai te... ou seja, os Vedas eles têm espaço para você realmente satisfazer os seus desejos. E você vai fazer isso de uma forma ética, ou seja, de uma forma dharmática, se a gente pode falar assim, dharmática. Por quê? Porque você desfruta, mas você também entende que você tem que doar, que você tem que ajudar as pessoas, que você não pode ficar só desfrutando para você mesmo. Mas como eles ouviram aí a literatura, né, do sábio, Kobacharana, essa literatura purânica, eles desenvolveram um desejo de conhecimento. Assim, e isso foi muito interessante. Por quê? Porque ele mesmo, né, Romacharana, ele foi morto por Balarama. Ele foi morto por Balarama. Balarama, quando estava fazendo as peregrinações, encontrou ele lá, ele estava nessa assembleia, estava explicando, né? Os sábios ali já estavam ouvindo dele. E ele não se levanta para saudar Balarama. Então Balarama vai, pega uma grama cuxa, né? E corta a cabeça dele. E aí botou Saunaka, que era o filho dele. E quando fizer, todo mundo falou, você está lá numa assembleia de sábios, tá todo mundo lá, né? Gignácios, assim, você querendo, né? Querendo conhecimento, esse conhecimento védico. Aí você já está pensando mais em moksha, na liberação. Não quer mais participar do mundo material. E de repente, ele vai lá e ele corta a cabeça dele. E aí todo mundo falou, mas e agora, Balarama? E agora? Quem vai ensinar pra gente? Como é isso? A gente deu bênçãos para ele ter uma vida longa, porque ele abençoaram ele com uma vida longa, né? Ele ia viver muito tempo. Aí Balarama falou, não, o filho não é diferente do pai, em certo sentido. Então eu dou essas bênçãos que você deu vão ser transmitidas para o filho dele, Sonakarite. E ele vai falar. Aí ele foi lá e ele tinha, claro, aí é diferente, porque ele tinha mais uma... ele tinha, né, escutado de Shukadeva Goswami também. E aí isso vem como... porque na verdade Romacharana, ele não tinha apego ao Bhagavatam. Então, por isso que ele também foi tirado desse posto. Né? E aí, mais tarde, aparece o Grashrava. E aí, esses sábios, eles começaram a aspirar pelo gosto da devoção. Então, Gurudev fala, tendo abandonado tanto a satisfação dos sentidos grosseiro como sutil, claro, está explicando a pessoa que é inteligente. A pessoa que é inteligente, ela abandona o desejo de desfrutar. Né? É o que Krishna fala. Ele fala... Ele fala que o desfrute, o desejo por desfrute, isso causa muito sofrimento.
causa muito sofrimento. E Nateshu Buddhi, ou seja, quando uma pessoa ela desenvolve uma inteligência mesmo, ela não quer desfrutar. Adiantivanta Konteya. Nateshu Ramate Buddha. Nateshu Ramate Buddha significa que a pessoa ela não quer mais desfrutar. Porque Adiantivanta Konteya. Então, no início, no início, tem uma certa felicidade. Depois tem muito sofrimento, como você quer desfrutar. A pessoa inteligente ela não quer fazer isso. Né? E o amor verdadeiro por Krishna, né? Ele não tem essa conexão de você, essa conexão com o desfrute material. Uma pessoa que ama Krishna não vai ficar desfrutando do mundo material, não tem como. Né? Então, por isso, o Dharadi, essa pessoa inteligente, de inteligência superior. O Dharadi. Então, Nateshura Mate Buddha. O Dharadi significa uma pessoa que tem inteligência superior. Se você tem inteligência superior, você não vai querer ficar desfrutando, porque você sabe que isso não vai funcionar. Então você vai realmente aceitar um propósito superior. É isso que eu estou dizendo. O Frade está falando, né? E aí, como você ficou 5 anos, né, no mosteiro franciscano. 5 anos. Então, você teve essa experiência, ou seja, são pessoas que eles são meio guianes, assim, né? São renunciados, porque estão lá, né? Tem uma vida austera, né? Fazem jejum, vigília, são vegetarianos, imagina. Mas é isso, o que o Frade está dizendo é o quê? É que no início é doce como mel, depois se torna amargo como fel. E aquilo que é amargo como fel, depois se torna doce como mel. Então é isso, ou seja, essa é a inteligência. Porque na realidade, o que é o vício? O vício é uma curiosidade. Assim, você tem uma curiosidade de experimentar algo. Então você tem, sei lá, uma curiosidade de fumar um cigarro. Isso, o que te leva a fumar um cigarro, por exemplo, é uma curiosidade sua. Você vai lá e depois se torna, e pode ser prazeroso no início, não sei, ou beber. Eu me lembro quando eu lembro, a gente era criança, né? A gente ia nas festas, assim, nas festas dos adultos, né? Tinha bebida alcoólica, era uma coisa estranha, né? Porque lá na minha casa eles faziam festa, e as festas na minha casa eram festas assim como uma coisa absurda, assim, porque eram mais de 200 pessoas na festa, uma coisa absurda, assim, a casa era grande, mas minha mãe ela preparava a festa uma semana antes, uma coisa absurda. Uma semana antes ela estava fazendo doces, assim, uns doces, assim, porque tinha brigadeiro, não era doce de qualquer jeito que você imagina. Ela contratava pessoas para ajudar ela, assim, e os salgadinhos eram fritos na hora. Na hora. Ela assim, ela cozinhava muito bem, e ela ficava ali. Assim, era uma opulência, assim, né? Fazia assim, não sei quantas preparações, uma coisa assim absurda, assim, que a festa ficou famosa na cidade pequena. Todo mundo queria participar da festa. Assim, todo mundo assim, todo mundo, não daria. Mas assim, as pessoas assim, da sociedade, tudo iam para lá, assim, eu lembro que meu pai, a gente. No caso tinham 6 quartos, né? E tinha um quarto lá que ele guardava para era o quarto que ele pegava os presentes assim para botar os presentes, assim, ele ficava meio que vigiando os presentes. Cara, e a gente não comprava roupa no ano todo. Era roupa que o pessoal dava, né? Eles davam roupa, brinquedo, tudo, né? Era uma coisa incrível. É uma coisa assim que ficou marcada, essas festas lá ficou marcada. Mas uma característica importante, assim, que eu achei muito interessante, é que meu pai ele não permitia, ele não comprava bebida alcoólica, não comprava. Mas ele comia muito refrigerante, e o pessoal ia assim, mas o pessoal ia, ninguém bebia na festa, só comia, saía assim tudo, o pessoal comia tanto. Minha mãe fazia mamura, ela aprendeu a cozinhar com a minha avó era síria, fazia uns doces sírios assim, uma coisa assim que se eu ficar descrevendo aqui, a gente vai acabar, a gente não vai. Era uma coisa absurda, assim, vários bolos, e todo mundo comia assim de bloquear, e o pessoal levava para casa. Assim, e depois ainda sobrava, assim, a gente ficava comendo a semana toda, assim, as coisas da festa que sobravam. Era uma coisa assim, era uma opulência, assim, uma coisa
Não dava para acreditar. E quando a gente ia nas festas dos outras pessoas, era muita bebida tinha. Né? E foi que a gente começou a aprender a beber. Imagina. E eu chegava assim, pegava a cerveja assim, tomava, nossa, eu até hoje me lembro do gosto da cerveja. Assim. Uma coisa horrível, horrível. Até que o devoto fala, sobre xixi de caliúga, é mais ou menos isso. Né? Você fala assim, eu gosto de cerveja. Olha, cara, sinceramente. A gente está acostumado a tomar Guaraná, né? Uma Guaraná, Coca-Cola, é outra coisa. Agora, cerveja, eu tomava assim, todo mundo, eu vi meus amigos tomar, né? Eu tinha que tomar também, então eu me obrigava a tomar. E de repente, aí depois, quando você fica tonto, aí pode ser mais divertido. Né? E isso é uma coisa assim, claro, eu tinha um amigo também que ele não tomava. Ele não tomava cerveja, ele não tomava, porque o pai dele era alcoólatra. Era alcoólatra, a gente via às vezes para ele chegar assim, né? E parecia que o poste estava empurrando ele, a gente brincava, né? Mas o cara era fiscal da Receita Federal, ganhava uma grana assim para ver. Mas todo dia chegava bêbado, chegava assim, uma coisa assim absurda. Mas é isso, por quê? Porque quando você começa a desfrutar por uma certa curiosidade ou por uma certa imposição, né? Aí no caso, né, eu estava falando dessa imposição, porque a cerveja não é gostosa. Né? E, por exemplo, você ficar enfiando fumaça para dentro não é uma coisa natural para o corpo. Imagina o corpo, imagina você estar enfiando fumaça para dentro. É uma coisa completamente absurda, porque o corpo não está acostumado. O que ele faz com essa fumaça? Não é verdade? É uma coisa para ele comum, né? Ele não nasceu, ou seja, o seu corpo, o seu pulmão, ele não está adaptado a isso, né? Você não está, você realmente... então isso é uma coisa que pode te dar um prazer, mas só que esse prazer é momentâneo, é um prazer que realmente... Então, como a mente ela abre muitas caixinhas, né? Você acaba experimentando essa caixinha também. E quando você experimenta essa caixinha, você pode. E de repente, para algumas pessoas, isso vai durar muito tempo. E a gente tem que ter paciência com isso também. Então, esse Samaraj, ele fala, né? Quando um devoto falou, eu não contei isso, mas o devoto está muito assim preocupado. Como é que eu faço? Porque eu não consigo deixar de fumar maconha, eu não deixo de coisas assim. E o Satanás fala, isso não é nada, não se preocupa com isso, isso é uma besteira. Isso não é nada. O problema todo são as mulheres, ele falou, são o sexo, esse prazer, isso é muito pior, assim, em certo sentido. Porque é lógico, o prazer é muito mais sofisticado, o sexo captura todos os seus sentidos. Imagina? Então, já a fumaça, não, o cigarro é uma coisa... Então, a maconha, no caso, né, que deixa dar uma certa alegria, sei lá, dá um barato. Mas você pode largar isso. Né? Então, Samaria estava explicando isso. Então, na verdade, a gente entende o quê? É que uma pessoa inteligente não vai participar. Agora, se você não é inteligente e você participa disso, em algum momento você vai ter que ser inteligente e largar isso. Ou seja, largar tudo isso. Isso é vida espiritual. Você vai abandonando as coisas que você faz. É uma mudança, transformação. Vida espiritual é como você se transforma mesmo. Você fala, olha, agora realmente eu quero Krishna e eu vou lutar com... Porque não é só isso, porque se fosse... sei lá, o cigarro, o álcool, né? Porque não é só, isso é de menos, o negócio é mais o quê? A inveja, a luxúria, a ira, a cobiça, isso são coisas piores, são coisas assim que você vai ter muito mais dificuldade em largar. Né? Um vício, você pode largar um vício, mas tirar isso tudo, a ira, a cobiça, a inveja, tudo isso da gente, não é fácil. A gente diz que a inveja é a última coisa a sair. Vai sair só lá. No finalzinho vai sair a inveja. Porque você pode estar lá praticando e você está com inveja. Imagina, a gente viu esse passatempo, né, que aqui em Srinadas de Maharaj, né? Ele foi peregrinar na montanha dos Himalaias. Né? E ele contava isso para o Maharaj ria muito. Por quê? Porque quando eles chegaram lá numa caverna que tinha um yogi que tinha 300 anos. 300 anos ele contava da história de 300 anos. Imagina. Aí deram uma doação para esse yogi. Aí foram em outra caverna, subiram mais um pouquinho, foram em outra caverna, um yogi que tinha 700 anos. Aí ficaram assim. E aí falaram assim, a gente foi lá, tinha seu companheiro lá, o yogi tem 300 anos, né?
Ele fala, é uma criança, ele é uma criancinha. Tipo, imagina, ele tinha um ego, né? O ego tá aí, né? Imagina um yogi, para viver 700 anos, imagina qual o domínio que ele tem para viver 700 anos. Ele não come, né? Não come. Para você viver 700 anos, você não pode comer, você tem que viver de prana, você não pode, né? Porque se você cuidar bem do corpo, né? Ou seja, como dizia minha mãe, se você cuidar bem do corpo, ele dura até o prazo de validade. Ele pode durar bem até... Tem prazo de validade o nosso corpo, né? Ele vai durar bem até... Se você cuidar bem da coisa aí, vai funcionar bem até... Vai ter um prazo de validade. Mas aí você bota aí 100 anos, 80 anos, que você vive mais ou menos. Mas sabe o que é viver 700 anos? Imagina? 700 anos. Caramba. Mas o ego tá aí. Tá. É aqui, Maharaj. No Bhagavad Gita, Krishna nos deu a solução quando nos instrui sobre a maneira pela qual podemos alcançar o controle dos nossos sentidos, dos impulsos da nossa mente. Ele recomenda que passo a passo a gente tem que subir ao plano da alma, passo a passo. Né? E claro, e você vai ser testado, é como a história que ele acabou de contar, que talvez o pessoal não ouviu, mas eu vou contar também, que é uma boa história. Santo Antônio, né? É um santo da Igreja Católica, ele é o santo padroeiro dos motoristas, né? Dos casais. Dos casais? Do casal. São Cristóvão é dos motoristas. Santo Antônio é dos casais. Tem dois Santo Antônio. Tem o Santo Antão. Bom, é Santo Antônio, gente. É Santo Antônio, aí a gente vai contar a história, para não se complicar muito. Bom, ele é lá, e ele estava lá numa caverna, e vem o demônio, começa a tentar de várias maneiras, né? Com mulheres, com prazeres. E ele, por muito tempo, ele resiste, até que no final... ele sorri e fala, agora eu sou um santo. Aí o demônio volta, volta e ficou feliz, porque fala, então aí perdeu. Por quê? Perdeu o Playboy, não é assim? Perdeu o Playboy, porque você tem orgulho ainda, né? Então é isso. Então é isso, a gente vai... O Bhagavad Gita está recomendando passo a passo, ou seja, é uma coisa assim, que é gradual mesmo. Então você vai tirando o que é grosseiro primeiro, não é isso? Mas o sutil vai ficando. E é o sutil, porque às vezes a gente vê, né? Às vezes a gente vê as pessoas chegando aqui, a gente vê, já tem vários anos aqui, bom, não seja, na consciência de Cristo. E as pessoas chegam assim, né? Aquela coisa, né? Aquela, né? Você vê uma pessoa, tá assim, vê uma pessoa assim, de uma boa família, ou mesmo, você vê uma pessoa educada, uma pessoa assim, bom, parece normal. Você fala, chegou uma pessoa normal aqui, você pode pensar. Mas o que acontece? Aí de repente, e ela, de repente, ela vai falar com a gente, né? Nossa, eu não sabia que eu era tão invejosa assim. Eu não sabia que eu era tão luxuriosa assim. Eu não sabia que... Eu falei, claro que você não sabia, você estava encoberta. E agora essas capas vão sendo removidas, né? Ou seja, porque se diz o quê? Que o peixe ele tem que sair da água para provar a água, não? Porque o peixe, quando ele está na água, ele não consegue provar, ele não consegue entender o que é a água, mas quando eles tiram o peixe da água, ele vai entender o que é a água. Né? Imagina, sabe o que é você tirar o peixe da água? Não sei. A gente que já foi peixe aí, talvez. Mas é isso, você não. É uma coisa assim absurda. Aí você vê, isso é água mesmo, mas quando você está na água, você não percebe muito isso. Né? Então o Bhagavad Gita está falando, ele está falando aqui, é passo a passo. Né? Você vai eliminando os planos inferiores, primeiro a experiência dos sentidos, não é assim? E Krishna ele fala Vishaya vinivartante niraharashaya dihina rasam vrajurasu pyasya parando estar nivartante. Verso que fala que você realmente se afasta dos objetos sentidos, mas ainda fica o apego aos objetos sentidos, fica na mente isso. E isso é um problema sério, Krishna fala. Imagina. Você se afastou, mas ainda está na sua mente. Então você vê do grosseiro para o sutil. E para chegar ao plano da alma. Então é toda uma trajetória.
o campo mental, né? Ou seja, porque imagina a mente é uma coisa assim que, ai, difícil, né? O Natmanam Vassada, a mente pode ser sua amiga, ela pode ser sua inimiga também. Imagina. Você tem algo aí que pode ser muito sua amiga, porque, por exemplo, agora eu posso, aqui, eu estou aqui nessa sala, então eu vou tirar todos esses objetos daqui agora com a minha mente. Pam, pam, já saiu tudo. Com a minha mente eu consigo tirar tudo isso. Isso ela está sendo minha amiga, entende? Minha amiga. Mas a minha mente pode ser a minha inimiga também. Por exemplo, a pessoa vai entrar, eu coloco, alguém quer entrar aqui, eu coloco muitos obstáculos para ela não entrar aqui, para ela não participar da minha vida. Não, porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela fez isso, porque eu começo a criar esses obstáculos e eu rejeito essa pessoa, entende? Eu crio certas projeções. Então, por exemplo, porque a mente ela tem essa capacidade de julgar, o julgamento da mente. A mente ela tem o pré-julgamento, ela vai julgando. E realmente, quando você julga uma pessoa pelas suas aparências, pelo seu passado, ou pelas coisas que ela está fazendo, esse não é um julgamento digno. Não é o nosso julgamento. Nosso julgamento não é pelas coisas que você fez no passado e nem pelas coisas que você está fazendo no presente. Imagina. Porque você pode estar cometendo erros no presente, mas Krishna está te aceitando. Então você tem que julgar uma pessoa que pelo seu ideal. Aí Mahaprabhu é isso. Você julga, ele está falando, julgue a pessoa pelo seu próprio ideal. E se você julga uma pessoa pelo seu próprio ideal, aí a coisa vai funcionar. Porque você não vai ter mais essa... Porque ela tá se esforçando. Se ela está se esforçando, ainda que ela não faça bem feito, você entendeu o esforço dela. E que Krishna fala, nesse caminho não tem perda, não tem diminuição. Qualquer esforço, isso vai ser utilizado no futuro. Então, na realidade, a gente entende, a mente é uma coisa difícil de você realmente controlar a mente, de lidar com a mente. E o intelecto, ele impulsiona essa tendência mental. Então, na realidade, então os planos se cruzam, intelecto-mente. A gente, claro, imagina, a ciência, a neurociência, incrível a neurociência, né? Você vai lá, o cara lá tem não sei quantos mil seguidores na internet, porque disse algumas coisas de neurociência, lá que a pessoa fala, mas eles mesmos estão dizendo, quando a gente entender onde está a consciência, a gente vai ser o salto quântico. Eles não sabem nem onde está a consciência. Não sabe, você não tem. Imagina uma coisa que Shankar Yoga já está mostrando essa diferença entre mente, inteligência, ego, consciência, corpo grosseiro. Shankar Yoga. Uma coisa que, ó. Porque realmente a civilização ocidental ela não tem a humildade de aceitar algo que é superior, que é a cultura oriental. A cultura oriental é superior, não tem como. Você pega a cultura dos Vedas, essa cultura realmente que conseguiu influenciar todo mundo, porque é algo superior. Então, a influência que todas as pessoas tiveram dessa cultura mostra a superioridade dela. Então, por isso, encontrar o plano da alma, né? Encontrar realmente o que você está buscando na realidade. E somente pela introspecção você pode encontrar o plano da alma. Somente pela introspecção. Pela introspecção você é capaz de encontrar a alma, de encontrar esse plano mesmo. Que é um plano profundo, é um plano que realmente pode abrir o seu horizonte. A alma, ela expande. A natureza da alma é que ela é expansiva, ela expande a sua maneira de enxergar as coisas, né? Já, por exemplo, o corpo material é limitado na sua percepção. Você coloca, por exemplo, a mão em alguma coisa, você não consegue dimensionar, né? Você não consegue entender. Por exemplo, os cães, eles têm um ouvido incrível que você não tem.
a gente vai passear com os cachorros, aí eles já sabem a hora que você colocou a calça. Imagina. Na hora que você começou a calça, o cara já tá gritando ali. Porque ele sabe que você colocou a calça. Mas é estranho, se você coloca o dote, ele não grita. Se você nesse horário coloca o dote, ele tá quieto. Mas se você colocou a calça e é do passeio, ele já escutou, que é o jeito que você coloca a calça. Imagina o ouvido que esses caras têm. Então eles são capazes de saber que o dono está chegando pelo jeito que ele pisa no chão. Porque você é uma pessoa que, sei lá, que tem 100 quilos e você pisa no chão de uma maneira diferente de uma pessoa que tem 60 quilos. E você anda de uma maneira diferente. Ninguém anda igual. E o cachorro ele tem a audição capaz de perceber essa diferença. Isso é incrível. Né? Imagina a audição. Eu lembro uma vez que a gente tinha um filme do lobisomem, não sei, o cara lá, esse ator famoso que eu esqueci o nome. Ele virava lobisomem, assim, lobisomem. E ele, imagina, ele tinha a percepção, e quando ele deixava de ser lobisomem, claro, e que só virava lobisomem na lua cheia, no Purnima, ele deixava de ser lobisomem, mas quando ele virava lobisomem, ele deixava de ser lobisomem, assim, mas ele continua com os seus sentidos, assim, alguma coisa ficava ali, né? Então ele estava aqui assim, e de repente ele estava escutando algo que estava acontecendo lá não sei aonde, que estavam falando, ele estava escutando, eu lembrei disso. Aí escutou o pessoal falando mal dele, coisa assim, uma coisa de filme, né? Mas realmente, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente não tem capacidade, os nossos sentidos são muito limitados, os nossos sentidos, bem limitados. A gente não consegue perceber as coisas como elas são, na realidade. A gente está sempre apanhando disso. Então, por isso, a introspecção é a única forma de você perceber o plano da alma. Se você quer entender as coisas mesmo, isso deve ser através da percepção.